Olá, hoje é sexta-feira, 8 de janeiro de 2021. Eu sou Leila Endruweit e esse é o Boletim de Notícias da DW Brasil, transmitido diretamente da Alemanha. Confira nesta edição. Trump reconhece derrota nas eleições e condena a invasão do Capitólio. Brasil supera a marca de 200 mil mortes pelo coronavírus. A Alemanha registra recorde de mortes por Covid-19 em um único dia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reconheceu pela primeira vez explicitamente sua derrota nas eleições de novembro e condenou o ataque ao Capitólio. Ele afirmou que seus apoiadores radicais que cometeram crimes pagarão por isso. O vídeo foi postado em seu perfil no Twitter após Trump ficar 12 horas bloqueado na rede social por afirmar sem provas que houve fraude na eleição americana. No vídeo, Trump disse que o Congresso certificou o resultado da eleição e que agora vai se concentrar em garantir uma transição de poder suave, ordenada e pacífica ao democrata Joe Biden. O presidente declarou que ficou indignado com a violência, a ilegalidade e o caos provocados pelos seus apoiadores. O vídeo foi divulgado após vários membros de seu gabinete e da Casa Branca se demitirem e de parlamentares republicanos e democratas sugerirem seu impeachment. Nesta quinta-feira, subiu para 5 o número de mortos na invasão ao Capitólio. Um policial que havia ficado ferido não resistiu. Na tarde de quarta-feira, inflamados por Trump, alguns apoiadores do presidente marcharam até o Capitólio e invadiram e danificaram o prédio. A sessão que certificaria a vitória de Biden foi interrompida e retomada horas depois. O presidente Jair Bolsonaro voltou a afirmar nesta quinta-feira, sem apresentar provas, que há fraudes no sistema eletrônico de votação do Brasil. Ele disse que se não houver voto impresso nas eleições de 2022, algo ainda pior do que ocorreu no processo eleitoral dos Estados Unidos acontecerá no Brasil. Ele fez a afirmação ao comentar a invasão do Capitólio nos Estados Unidos por apoiadores de Trump. Para Bolsonaro, o problema nas eleições americanas foi a falta de confiança no voto. Bolsonaro criticou o voto pelo correio e disse que ninguém pode negar que houve pessoas que votaram 3 ou 4 vezes e que até mortos votaram. O atual presidente americano foi resistente em admitir a derrota nas eleições de novembro. Ele contestou o resultado em várias instituições e teve todos os recursos negados. Nenhuma das acusações de fraude feitas por Trump e repetidas por Bolsonaro foi confirmada. Pouco menos de 10 meses após registrar oficialmente a primeira morte por Covid-19, o Brasil ultrapassou nesta quinta-feira a marca de 200 mil óbitos pela doença. O país é o segundo do mundo a romper a marca. Apenas os Estados Unidos têm mais óbitos que o Brasil. Em 24 horas, foram registradas 1.524 mortes, de acordo com dados do Ministério da Saúde. Também na quinta-feira, o Brasil registrou o recorde de casos diários de coronavírus, com mais de 87.800 novas infecções. O país se aproxima de atingir a marca de 8 milhões de casos. No entanto, especialistas alertam que os números reais de infecções e mortes devem ser ainda maiores devido à falta de testagem em larga escala e à subnotificação. Seguindo o ritmo atual de contágio, o país deve passar em poucas semanas a proporção de mortes causada pela gripe espanhola há 100 anos. O governo federal firmou o contrato com o Instituto Butantan para a aquisição de 100 milhões de doses da vacina Coronavac. 46 milhões delas devem ser entregues até abril. O anúncio foi feito nesta quinta-feira pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Horas antes, o governo paulista havia divulgado que o imunizante teve eficácia de 78% nos testes da fase 3 realizados no Brasil. A vacina garantiu proteção total contra mortes por Covid-19 e casos graves e moderados da doença que necessitem internação hospitalar. O pedido de registro emergencial da Coronavac deve ser encaminhado nesta sexta-feira à Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A Anvisa tem prazo de 10 dias para responder. As vacinas serão distribuídas aos estados e municípios, mas ainda não há uma data oficial para o começo da vacinação em âmbito nacional. Cada dose da Coronavac custou cerca de R$ 58.
A Alemanha registrou nesta sexta-feira o recorde de mortes por Covid-19 em um único dia. Em 24 horas, foram registrados 1.188 óbitos e mais de 31 mil novos casos, segundo dados do Instituto Robert Koch, agência governamental para o controle e prevenção de doenças infecciosas. A incidência de casos no país varia bastante. Enquanto a Turíngia tem quase 300 casos para cada 100 mil habitantes, Bremen tem 73. Esta semana, a Alemanha estendeu o lockdown nacional até 31 de janeiro. A vacinação no país começou no final de dezembro e mais de 400 mil pessoas já foram vacinadas. Nesta sexta-feira, os estados alemães receberão uma nova remessa de 668 mil doses da vacina da Pfizer-BioNTech. Elas serão distribuídas proporcionalmente de acordo com a população. No total, a Alemanha registra mais de 1.800.000 casos de Covid-19 e mais de 38 mil mortes. Mais informações você confere à tarde, na segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil.